Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvamos a Deus pela bênção de estarmos hoje à noite aqui na casa do Senhor, para este momento de culto, de louvor e adoração a Deus. Eu quero comunicar a todos os irmãos que o nosso irmão Marcelino, hoje à noite está oferecendo esse culto em ações de graças pelo aniversário da sua mamãe, da nossa querida irmã Penha. Queremos parabenizá-la e desejar que Deus continue abençoando ricamente a sua vida. Logo mais nós vamos estar orando pela irmã Penha. Ela é uma irmã muito amada, bem caladinha, chega a ficar ali atrás, mas é uma mulher de oração, uma mulher que nós amamos. E a irmã Penha sempre tem sido uma bênção aqui na nossa igreja, junto com as irmãs, nos cultos de oração. Então, irmã Penha, receba o nosso abraço, o nosso parabéns, e desejamos que Deus realmente faça da senhora uma mulher muito abençoada e vitoriosa. Eu quero já agradecer as pessoas que estão assistindo o nosso culto, né, pelo YouTube, aí pelo site da igreja, que Deus abençoe. Estamos alegres, estamos hoje aqui com um bom número de irmãos, né? Eu acho que mais de 20, hoje de manhã tivemos 13, e hoje temos à noite mais um poucos. Poderia até ter mais alguns irmãos, né? Mas louvamos a Deus por esses irmãos que agarraram aí com diligência a oportunidade de voltar à casa do Senhor, né? É muito bom a gente ser oportuno, e eu quero falar exatamente hoje à noite sobre essa questão de oportunidades. Alguém já disse que há duas coisas na vida que se vão e nunca mais voltam. São as oportunidades perdidas e o tempo desperdiçado. E essa é uma grande verdade. Eu acho que os irmãos se lembram, poucos dias atrás, eu falei sobre o mais excelente convite. Foi o tema da minha mensagem aqui. E eu falei sobre aquele convite de Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então dei o título, né? O mais excelente convite. E eu dizia naquela oportunidade que é muito bom a gente receber um convite. Receber um convite alegra muito o nosso coração, porque nós nos sentimos honrados, nos sentimos lembrados, nos sentimos amados. E é muito importante a gente sempre atentar, né, e receber um convite com alegria e dar o feedback, dar o retorno, né? Se fazer presente e assim por diante. Irmãos, não é diferente com a oportunidade, né? As oportunidades também são bênçãos de Deus na nossa vida, e quando nós temos a sabedoria de aproveitá-las, somos abençoados, somos consolados, somos fortalecidos, somos despertados, somos alegrados, né? Então realmente é uma bênção maravilhosa a gente poder aproveitar, né, as oportunidades que Deus lança diante de nós, e isso todos os dias. Todos os dias Deus nos dá novas oportunidades. E para aquelas pessoas que têm sabedoria, redundam em muitas bênçãos, em muitas vitórias, em muitas alegrias, e é realmente uma coisa maravilhosa. Mas para aqueles que não atentam para as oportunidades, que deixam passar as oportunidades, muitas vezes só resta a lamentação, né? Só resta a tristeza e o lamento. Então, que nós possamos ser oportunos, possamos ter sabedoria, pedir sempre graça a Deus para agir, aproveitando com sabedoria as oportunidades que Deus coloca dia a dia diante de nós. Nós vamos ler um texto aqui nas Escrituras Sagradas, no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Aliás, capítulo 23. Eu queria ler um texto aqui. Eu vou ler a partir do versículo 27. Vou ler do 27 ao 43. Lucas, capítulo 23, de 33 até o 43. Lucas 23, de 33 a 43. Esse texto vai falar sobre a crucificação de Jesus. E tem algo aqui que nós gostaríamos de comentar com os irmãos, que diz assim: quando chegaram
ao lugar chamado Calvário. Ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali, tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou aos outros, a si mesmo se salve, se de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele, sobre a sua cabeça, estava um epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Era o que dizia a placa. Um dos malfeitores crucificados blasfemava dele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual condenação ou sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. E apontando para Jesus, disse: mas esse nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Até aqui, meus amados, que Deus nos abençoe. Eu queria só repetir o penúltimo versículo, quando o malfeitor, alguém diz o ladrão, que estava sendo crucificado com Jesus, né, naquele último momento da sua vida, ele pôde gritar, disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Pai, nós louvamos o teu nome por este dia, pela bênção, pela alegria de podermos novamente estar reunidos aqui com um grupo de irmãos para te adorar, para te exaltar, para cantar louvores ao teu nome, Senhor, porque tu és um Deus maravilhoso e bom. Glórias sejam dadas ao teu nome. Muito obrigado por esta noite, muito obrigado, Senhor, por todos os irmãos que também de casa estão participando do nosso culto, que tu possas abençoar a todos, que tu estejas falando ao coração de cada um dos teus filhos, e que nesta noite possamos aprender mais um pouco da tua palavra, para a nossa edificação, para o nosso fortalecimento, para o nosso crescimento espiritual, e acima de tudo, para que o teu nome continue sendo glorificado na vida de cada um de nós. Queremos nesta hora pedir uma bênção especial pela vida da irmã Penha, que tu estás dando, Senhor, a ela a graça, a bênção de completar mais um ano de vida. Continua, Senhor, sustentando, guardando, dirigindo e provendo todas as necessidades da vida da tua filha e da sua família. Que a tua boa mão, Senhor, a tua mão benfazeja, continue estendido sobre a vida da tua filha e sobre toda a sua família, para a glória do teu nome. Fala mais um pouco ao nosso coração pela tua palavra, é o que nós te pedimos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Então, irmãos, graças a Deus por este momento abençoado, em que podemos nos reunir aqui na casa do Senhor, né? Como eu falei no início, infelizmente, alguns irmãos não tiveram, né, a devida sabedoria de aproveitar a oportunidade de estar aqui na casa do Senhor. A gente está com um número de cadeiras reduzidas e ainda temos algumas cadeiras vazias. Poderíamos, né, estar todos aqui com as cadeiras ocupadas, mas nós louvamos a Deus pelos irmãos que foram oportunos,
né, que decidiram rapidamente vir à casa do Senhor e estar aqui adorando ao seu santo nome. Certamente outros irmãos gostariam de estar aqui, mas estão impedidos pelo decreto governamental, né, por causa de algumas doenças pré-existentes, por causa da idade, não é? E gostariam de estar aqui, mas louvado seja o nome do Senhor por tudo, né? Então louvamos a Deus pelos irmãos aqui presentes e vamos meditar um pouco aqui na palavra do Senhor. O texto aqui que nós lemos, irmãos, nos fala de 3 personagens aqui no texto. Há 3 personagens aqui. O primeiro e o mais importante deles é a pessoa bendita do Senhor Jesus. Ele estava ali, né, tinha sido julgado e condenado, e estava para ser morto, por causa dos nossos pecados, por amor de todo ser humano, de todos nós seres humanos. Então havia esse primeiro personagem, Jesus, que estava ali condenado sem nenhuma culpa. O crime, se é que nós podemos chamar de crime, que Jesus cometeu foi amar, né? Mas nós sabemos que amar não é crime, amar é uma bênção, amar é algo divino, porque nada mais que alegre, que felicita, que traga mais gozo, alegria e felicidade para o coração do ser humano do que o amor, né? E Jesus estava ali pura e simplesmente por causa do seu amor para conosco. Então aqui no texto ele era o personagem principal. Mas havia 2 outros personagens, cujos nomes a Bíblia não registra. Apenas cita o fato de eles estarem ali sendo crucificados com Jesus. E a Bíblia diz que são 2 malfeitores. Um estava do lado direito e outro do lado esquerdo de Jesus. Era uma crucificação tripla. 3 pessoas estavam ali condenadas. Uma sem culpa e 2 com culpa. 2 eram 2 malfeitores, ou como queiram, 2 criminosos, 2 meliantes, como a polícia costuma chamar, não é? 2 meliantes ou 2 bandidos, como queiram chamar, estavam ali sendo crucificados. Estes, por culpa dos seus pecados. O texto diz que um dos que estavam sendo crucificados ali com Jesus, ele ainda afrontou Jesus, dizendo, não é? Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. E o outro malfeitor que estava do outro lado, não sei se do lado esquerdo ou direito, a Bíblia não especifica, ele teve a sabedoria, né, de aproveitar aquela última oportunidade da sua vida, porque ele estava condenado à morte. Pouco tempo de vida lhe restava, e ele com sabedoria, ele aproveitou a última oportunidade que Deus apresentou diante dele para ter o perdão dos seus pecados e a salvação da sua alma. Este homem aqui foi um homem altamente oportuno, e nós podemos ver pelo texto aqui de um homem de fé, porque ele pôde crer em Jesus no momento de dificuldade, no momento de aparente derrota de Jesus. Ele estava sendo morto, ia em pouco tempo ser morto. Então Jesus, aos olhos humanos e talvez aos olhos do inimigo, né, Jesus estava ali num momento de fraqueza, de fracasso, de insucesso. E aquele homem, ele pôde ver em Jesus o próprio Deus. Quando ele retruca ao outro malfeitor, ele diz, não temes a Deus estando sob igual sentença. Então ele pôde ver em Jesus o próprio Deus, né? E em seguida, numa linguagem de súplica, ele diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Em outras palavras, ele diz, Senhor, tenha misericórdia de mim, pecador, né? E ele pôde ouvir de Jesus essas belíssimas, essas confortantes palavras, quando Jesus disse para ele, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, como é bom aproveitar uma oportunidade que Deus coloca diante de nós.
Então, Deus colocou diante desse malfeitor que estava sendo crucificado com o seu filho, né, Deus deu a ele a oportunidade de não ser condenado por causa dos seus pecados. E essa oportunidade, ela está sempre diante dos homens. A oportunidade de não ser condenado pelos seus pecados. Por quê? Porque Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o homem pode sim ser salvo, independente da sua situação, daquilo que ele fez, daquilo que ele praticou, ou daquilo que ele deixou de praticar. Se ele com um coração sincero, com um coração verdadeiro, clamar por misericórdia a Deus, pedir o perdão de Deus, e certamente Deus vai atendê-lo, como Jesus atendeu a este malfeitor aqui na cruz. Quando ele, numa linguagem de súplica, ele diz: Senhor, lembra-te de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, irmãos, essa oportunidade, quem sabe está diante de alguém que ainda não teve a sabedoria necessária de se agarrar a ela, de se apegar a ela, a oportunidade de não ser condenado por causa do seu pecado, porque a Bíblia diz que o pecado trouxe condenação e morte para a vida do homem. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que o salário do pecado é a morte. Então todos os homens estão debaixo desta condenação de morte. Quando nós abrimos a Bíblia no livro do profeta Ezequiel, nós vamos ver Deus dizendo ali: a alma que pecar, esta morrerá. Então todos os homens estão debaixo desta condenação. E Deus em Cristo Jesus coloca diante dos homens a oportunidade de não ser condenado pelo seu pecado, a oportunidade de se voltar para Deus, de receber a Jesus como seu único e suficiente Salvador, para ter o perdão dos seus pecados e a salvação da sua alma. Então Deus coloca diante do homem esta oportunidade de não ser condenado por causa do seu pecado. Mas Deus ainda oferece uma segunda oportunidade, oferece a oportunidade do homem se beneficiar do perdão, da reconciliação e da justificação através do sacrifício de Jesus também. Então ele oferece a oportunidade de o homem se beneficiar do seu perdão. Foi o que aconteceu com esse ladrão da cruz, com esse malfeitor. Um rejeitor, foi condenado. Quem rejeita a Jesus está condenado. João, escrevendo no capítulo 3 do Evangelho de João, ele diz, que aquele que crê em Jesus não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado. Então Deus dá oportunidade ao homem dele se beneficiar do perdão de Deus que Cristo oferece através da sua morte na cruz. Então, em primeiro lugar, o homem recebe de Deus a oportunidade de não ser condenado, e ao mesmo tempo Deus oferece a ele a oportunidade de ele ser beneficiado pelo perdão de Deus, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, e aceitando e recebendo esta oportunidade na sua vida, ele também é reconciliado com Deus. Ele se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. Ele é reconciliado e ele é justificado. Paulo diz: justificado, pois pela fé temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus oferece ao homem a oportunidade também de ser beneficiado do perdão de Deus, da graça de Deus. Paulo diz que a salvação é pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, esta graça maravilhosa de Deus, este favor de Deus, por que é graça? Porque é favor imerecido.
Esta palavra graça quer dizer favor imerecido. O homem não merece ser salvo, mas Deus estende a sua mão, Deus nos faz o favor, né? E a Bíblia diz que Ele nos tira do pecado, transforma a nossa vida e nos faz uma nova criatura em Cristo Jesus. É isso que Paulo diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Então Deus, além de dar ao homem a oportunidade de não ser condenado pelo seu pecado, Ele oferece a esse homem a oportunidade de se beneficiar do seu perdão, da sua graça, de ser reconciliado com Deus e também de ser justificado diante de Deus para a glória do seu nome. Então a oportunidade, irmãos, é algo realmente essencial para a nossa vida, é algo muito abençoador. Mas em terceiro lugar, irmãos, Deus oferece ainda ao homem a oportunidade da salvação perfeita, completa e eterna, realizada pelo sacrifício do Senhor Jesus. E esta oportunidade, ela está aberta, está à disposição de todos os homens, em todos os tempos e em todos os lugares. Esta é uma grande oportunidade. É tão grande que o homem de Deus, lá no livro de Hebreus, né, o escritor da carta, ele diz assim: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Então o homem precisa atentar, precisa se agarrar, precisa se apegar a esta oportunidade de salvação na pessoa de Jesus, porque o que nós merecemos na realidade é o juízo de Deus, é a condenação. Pelos nossos méritos pessoais, jamais seríamos salvos, mas Deus, em Cristo Jesus, nos oferece a oportunidade de sermos salvos. E o que é ser salvo? Ter no coração, ter na vida a certeza da vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus oferece ao homem, além do perdão dos seus pecados, oferece a salvação da sua alma. Então a salvação é um dom de Deus, é um presente de Deus. Então este presente de Deus, este dom de Deus, esta dádiva de Deus, está à disposição de todos os homens, em todos os lugares. Basta o homem ser oportuno, se agarrar a esta oportunidade, recebendo a Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Lembre esta pergunta, como é importante, do escritor da carta aos Hebreus. Ele diz: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Isso quer dizer que não há solução para o pecado, não há solução para a condenação eterna fora de Jesus. Então nós temos que nos agarrar a ela, temos que nos apegar a ela fortemente, né? Porque Deus em Cristo Jesus nos abriu esta porta, nos dá esta oportunidade excelente, maravilhosa, de termos o perdão dos nossos pecados, a reconciliação, a justificação, a salvação da nossa alma e a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então, em terceiro lugar, Deus oferece a todos os homens a oportunidade de salvação, desta salvação gloriosa, desta tão grande salvação que Cristo realizou na cruz do Calvário, no meu lugar e no seu lugar. Mas por último, irmãos, em quarto e último lugar, Deus oferece ao homem a oportunidade de desfrutar as delícias eternais, o gozo eterno, a comunhão bendita e eterna com o Pai. Louvado e exaltado seja o seu nome, de morarmos eternamente na casa
do nosso Pai, do Deus eterno, do Deus que é graça, no Deus que é amor, no Deus que é bondade, do Deus que é santidade, do Deus que é justiça. Deus dá ao homem, oferece a este homem a oportunidade de morar na casa do Pai. Nós temos um texto hoje de manhã sobre a ceia do Senhor. Diz a Bíblia que Jesus se reuniu com seus discípulos para celebrar a última Páscoa. E em seguida, ele ministrou, ele instituiu a ceia, ele instituiu aquele momento importante. E ele diz assim: pois vos digo de que agora em diante não beberei do fruto da videira, até que participe convosco na casa do Pai. Então Deus nos dá em Cristo essa esperança gloriosa de adentrarmos os páramos celestiais, de morarmos com o nosso Deus eternamente, numa vida de gozo eterno. E é isso que Cristo nos diz, Ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for, virei outra vez e vos levarei comigo mesmo, para onde quer que eu esteja, estejais vós também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Então Deus em Cristo também concede para o homem esta oportunidade de morar no céu. E o que é céu? Céu é um lugar de gozo, céu é um lugar de delícia, céu é um lugar lindo, céu é um lugar de paz, céu é um lugar de comunhão, céu é um lugar de louvor, céu é um lugar de adoração, céu é um lugar de felicidade, céu é o lugar da presença do Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que o céu é um lugar tão maravilhoso, irmãos, que ali, quando nós chegarmos lá, diz que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, já não existirá a dor nem a morte, nós viveremos para sempre com o Senhor nosso Deus. Louvado e exaltado seja o seu bendito nome. Então, meus amados, é importante, principalmente você, meu amigo, que está nos assistindo aí pelo YouTube, pelo canal, que se você não fez ainda essa decisão, se você ainda não aproveitou estas, porque são muitas e outras oportunidades que Deus tem colocado diante de você, para você receber o perdão dos seus pecados, a salvação da sua alma e a certeza de quando deixar este mundo, você vai estar para sempre no céu, na casa do nosso Pai. Então não perca essa oportunidade. Eu disse no início, um provérbio que diz que há duas coisas na vida que passam e nunca mais voltam: as oportunidades perdidas e o tempo desperdiçado. Então não perca esta oportunidade que Deus está lhe dando. Esta é a oportunidade mais urgente que você tem de atender, de atentar para ela, de se agarrar a ela, porque o amanhã é incerto. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco daqui a um minuto, Então urge que nós nos abracemos a esta oportunidade, nos apeguemos a ela com sabedoria e recebamos na nossa vida e no nosso coração a pessoa bendita e gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único que pode perdoar os nossos pecados, o único que pode nos dar a oportunidade de não sermos condenados, pelo contrário, de vivermos eternamente com o nosso Deus. Então que Deus nos abençoe nesta noite, que Deus derrame sobre nós a sua graça. E nós, irmãos, que já temos Jesus no coração, precisamos continuar sendo sábios nas nossas decisões, naquilo que Deus apresenta a nós cada dia. Precisamos sermos diligentes, A oportunidade, quem sabe, de falar de Jesus para alguém, de evangelizar alguém. Então não perca o tempo, não perca a oportunidade. Peça graça a Deus, peça sabedoria a Deus, para administrar bem o seu tempo. E ao mesmo tempo para você não desperdiçar
as oportunidades que Deus coloca diante de você, porque se você não as aproveitar, só restará o lamento, só restará o choro. Por isso que é importante receber, não é, com graça e com sabedoria as oportunidades que cada dia Deus tem colocado diante de nós.